Lá em Mateus 14, no versículo 21 ao 28, diz assim: Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. E aí, desde o dia que eu fiz esse devocional, porque eu estava lendo o Evangelho de Mateus inteiro naquele mês, meditando, e quando eu passei por essa passagem, eu deixei até grifado aqui na minha Bíblia, algumas coisas me saltaram aos olhos e eu vou compartilhar com você, para te animar na fé. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: ela era uma mulher cananeia. Ou seja, ela não era judia, ela era lá do povo dos cananeus. E os cananeus eram conhecidos por servirem outros deuses. Possivelmente ela não era uma mulher que cria em Adonai. Possivelmente ela cria em outros deuses. Mas ela reconheceu que Jesus era o Messias. E isso só vem por revelação do Espírito, gente. Isso não era algo que... Porque fé, quem gera em nós é o Espírito Santo. E aí, ela foi saindo correndo atrás de Jesus. Quando ela viu que Jesus estava passando por ali, ela sabia quem podia resolver o problema dela e foi correndo atrás de Jesus. E o que essa passagem fala para mim é sobre a intercessão de uma mãe. Ela foi uma mãe que intercedeu com ousadia pela filha dela, pelo problema da filha dela. Ela se colocou entre Jesus e a filha dela para interceder pelo problema. E olha só o que a intercessão de uma mãe, mesmo não sendo judia, foi capaz de fazer. Ela foi insistente, ela teve perseverança, mesmo após a primeira negativa do Senhor, porque ela: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus não respondeu, continuou andando. Ela não parou e ela continuou gritando. O desespero dela era tamanho que ela continuou insistindo, gritando. Ela não aceitou o não de Jesus. E ela também não se importou com o que os outros iam falar. Os discípulos já estavam: Jesus, dispensa ela tá vindo gritando atrás da gente, está incomodando. Jesus, por favor, responde, faz alguma coisa. Ela não estava nem aí para o que os discípulos estavam falando dela. Ela continuou focando em Jesus, em quem poderia responder e resolver o problema da filha dela. Outro ponto que me chamou a atenção: a intercessão dela começou a incomodar quem estava ao redor, que eram os seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Os discípulos não tiveram discernimento espiritual para o clamor daquela mulher. Por isso, ela não se importou. Que bom que ela não se importou, porque a perseverança dela fez Jesus mudar de ideia. E olha só, aí a gente vê um pouquinho mais adiante o seguinte: que mesmo com o incômodo ao redor, ela não parou. Mesmo diante de Jesus ter ignorado a primeira vez, mesmo diante da primeira resposta de Jesus: eu fui só enviado às ovelhas da casa de Israel. Primeira negativa, ele já tinha ficado em silêncio primeiro. Segunda vez, ele falou que só podia atender as ovelhas de Israel. Terceira negativa: não é justo que eu tire de vocês para dar para os cachorrinhos. Não é justo que eu tire dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ainda assim ela teve fé. Mesmo diante disso, ela já poderia ter desfalecido, cansado, desistido. Quantas vezes a gente desiste muito antes disso? Não é verdade?
Não, ainda assim ela teve fé para ir além. E ela responde ao Senhor: sim, Senhor, ou seja, eu concordo com você, mas até os cachorrinhos, até aqueles que não são dignos de estar à mesa, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, ou seja, são beneficiadas. E ela foi elogiada e teve a sua história escrita na Bíblia, registrada para a gente ver hoje. Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Aleluia. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Ela sabia que só ele podia resolver o problema dela. Ela teve fé em Jesus, ela creu. E foi essa passagem aqui, foi aqui que Deus começou a colocar em mim o desejo de iniciar esse jejum. E hoje nós estamos aqui por causa de um devocional, por causa dessa palavra, por causa dessa mulher. É tão lindo como Deus faz as coisas, não é verdade? Quem sabe amanhã um dia alguém vai ouvir a sua história, do que você está vivendo hoje, do teu clamor hoje. Um dia alguém vai falar: mas lá em Bauru, lá em Jaboatão dos Guararapes, lá em Andradina, lá em Minas Gerais, tinha uma mulher que ela não parou de clamar, ela ficou perseguindo Jesus até ele falar: sua fé é grande, vai, seja como você deseja. Querida. E eu tô extremamente emocionada, porque a palavra de Deus, ela é viva, né?